Olá pessoal, tudo bem? Com vocês aqui, professor Fabiano Cerejo Santana, e vamos dar continuidade ao nosso curso de legislação tributária. E hoje a gente vai para a nossa rota 6, essa vai ser a aula 6, que vai estar disponível para vocês no dia 6/9. Então, agora a gente vai começar a compartilhar a partir do ambiente do Google Meet. Nossos primeiros vídeos foram através ali do estúdio, né? Foram feitos no estúdio. Agora a gente vai compartilhar aqui com vocês a nossa tela no Google Meet, tá bom, pessoal? Então, vamos ver aí se já chegou, beleza? Já está aí para vocês. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, disciplina Legislação Tributária. Essa é a aula 6, Constituição do Crédito Tributário. E com vocês aqui, professor Fabiano Cerejo Santana, tá bom? A gente começa com essa perguntinha para refletir, né? O que seria do funcionamento do Estado sem a arrecadação de tributos? Bom, essa é uma pergunta que realmente nos leva a refletir sobre a importância essencial da constituição do crédito tributário dentro do contexto da administração pública. Veja, a constituição do crédito tributário, ele é um processo fundamental para garantir uma arrecadação eficiente e justa dos tributos. E ele é fundamental, obviamente, para o financiamento de todas as atividades estatais. Então, seja a educação, saúde, aposentadoria, ou toda a infraestrutura, elas dependem das arrecadações, né, das receitas do Estado, do investimento, e para isso é necessário que esse tributo ele passe por um processo que seja lançado esse crédito. A gente vai entender sobre isso, vamos compreender então a partir dessa aula. Quais são os nossos objetivos? O objetivo da nossa aula hoje, primeiro, é compreender a definição e os processos relacionados à constituição do crédito tributário. Também vamos trabalhar e identificar as modalidades de lançamento de crédito e, por fim, nós vamos analisar as implicações jurídicas do lançamento de crédito. Então, esses são os três objetivos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Agora, esse tema, ele tem uma grande relevância para a gestão pública, porque no contexto da gestão pública, o crédito tributário, ele é um mecanismo essencial para que nós tenhamos uma administração eficiente dos recursos públicos. Para compreender, então, esses fundamentos, esses procedimentos de lançamento, os gestores públicos, eles precisam, eles podem assegurar, então, a arrecadação adequada, ou seja, os tributos que são devidos sejam realmente corretamente apurados e cobrados e venha a evitar a evasão fiscal e, dessa forma, também promover a equidade no sistema tributário. Também vai promover justiça fiscal, porque, dessa forma, é possível implementar políticas tributárias justas e eficazes que realmente elas possam representar uma distribuição equitativa da carga tributária. E também ela vem fortalecer a transparência, porque pode-se, a partir daí, então, adotar práticas administrativas que sejam transparentes e que fortaleçam a confiança dos cidadãos no sistema tributário. Agora, quando a gente fala de crédito tributário, então a gente precisa, então, agora detalhar isso, entender o que vem a ser o crédito tributário. Quando a gente fala do crédito tributário, nós estamos dizendo que isso representa o direito da Fazenda Pública de exigir o cumprimento da obrigação tributária principal do sujeito passivo. Então, nós já falamos sobre a obrigação tributária, que ela vai surgir a partir do fato gerador. Então, e a partir dessa relação, dessa obrigação, esse direito que vai ser decorrente dessa obrigação tributária principal, que foi consubstanciada no fato gerador, vai surgir, então, em decorrência desse fato gerador. Então, o direito que a Fazenda Pública tem, ela decorre da obrigação tributária principal, e essa obrigação tributária principal, ela surge do fato gerador.
Então, quero que você se lembre que a obrigação principal, ela surge em decorrência do fato gerador. E ela tem como objeto o quê? Ela vai ter como objeto o pagamento de um tributo ou uma penalidade pecuniária. Então, para que a fazenda pública, ela realmente, o direito da fazenda pública seja exigível, é necessário que haja a constituição desse crédito tributário. E é o crédito tributário que vai identificar o sujeito passivo. Está vendo aí o sujeito? Ó? É o sujeito nessa figura para ilustrar o que eu estou falando para você. Então, é através então desse crédito que surge então o direito da fazenda de exigir, né, que haja a constituição do crédito tributário. A identificação é nele que vem a identificação do sujeito passivo que deve cumprir a obrigação tributária. E também vai identificar qual é o valor, qual é o quanto que deve ser pago. Então, essa constituição ela é formalizada por um procedimento chamado lançamento tributário. Então, aqui representa o conceito do crédito tributário, está aí de acordo com o nosso PowerPoint. Ele representa o direito da fazenda pública de exigir o cumprimento da obrigação tributária do sujeito passivo. E que esse direito, ele decorre da obrigação tributária principal, que surge em decorrência do fato gerador, tá? E tem por objeto o pagamento, então, de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Então, dessa forma, nós temos aí o lançamento, a importância do lançamento do crédito, ele é essencial para a constituição do crédito. Vou mostrar para vocês aqui, então, nesse próximo slide, a importância da constituição do crédito tributário. Nós temos aqui, então, o fato gerador, é o fato gerador que vai constituir a obrigação tributária, e essa obrigação tributária, enquanto não houver o lançamento, não existe crédito. Então, a importância do crédito. O que diz o artigo 139 do Código Tributário Nacional? O crédito tributário, ele decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta, né? Então, o crédito tem a mesma natureza da obrigação principal. Então, veja que, apesar de a obrigação tributária ter a mesma natureza, tá, da obrigação principal, crédito tributário, então, apesar de ter a mesma natureza, a obrigação tributária ela tem uma natureza autônoma em relação ao crédito tributário. Por quê? Porque nós poderemos ter circunstâncias que vão modificar esse crédito tributário. Nós poderemos ter situações em que vão modificar sua extensão ou seus efeitos, as suas garantias, os privilégios que vão ser atribuídos a esse crédito, ou que pode até excluir a exigibilidade desse crédito. Mas isso não vai afetar a obrigação tributária que deu origem. É exatamente o que diz aqui o artigo 140, tá? Olha aqui, nesse próximo slide. O artigo 140 diz o seguinte: as circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Então, você tem aqui, lembrando lá, nós temos a hipótese de incidência, que está prevista na lei, e uma vez que isso se consubstancia, nós teremos o fato gerador, e a soma dessa hipótese de incidência com o fato gerador vai dar origem à obrigação tributária. Todavia, o artigo 140, ele diz que as circunstâncias que podem modificar o crédito tributário, então temos a obrigação, o crédito tributário foi lançado, mas é possível que sofra mudanças. Essas mudanças não vão alterar, não excluem a exigibilidade que afetam a obrigação tributária, né, que lhe deu origem, tá? Então, vamos aqui um outro slide, ó, só para mostrar aí com clareza também que a obrigação tributária e o lançamento é que vão dar origem ao crédito tributário. Vocês desculpem aí, tá aí, crédito tributário.
Então, veja, não adianta a gente ter apenas a obrigação tributária. É necessário que haja o lançamento definindo quem é o sujeito passivo, definindo qual é o valor, para que surja, então, esse direito da Fazenda Pública, que é o crédito tributário. O que diz, então, aqui, ó, o artigo 141, tá? O artigo 141. O crédito tributário, regularmente constituído, somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos em lei. Então, esse artigo mostra que é possível, tá, que haja modificação ou alteração. Será objeto das próximas aulas. A gente vai falar sobre isso. Mas aí eu já antecipo aqui para você o artigo 141, que o crédito tributário ele pode sofrer modificação, ele pode ser extinto, ou ter a sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos que forem previstos na lei, fora dos quais não podem ser dispensados, ou seja, isso mostra que é uma atividade vinculada, ou seja, é obrigatório. O lançamento do crédito, ele é obrigatório. Então, fora dos quais não podem ser dispensados sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei. Então, se o agente público deixa de lançar, ele vai ser responsabilizado por essa omissão. Então, como diz aqui o artigo, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Então, vamos agora entender ainda, através de uma definição, o que vem então a ser esse lançamento tributário. O que é o lançamento que é importante, né? O lançamento, ele é definido no próprio Código Tributário Nacional. O artigo 142 define o que é o lançamento do crédito. O lançamento, ele é um procedimento administrativo fundamental no contexto do direito tributário, responsável por formalizar a constituição do crédito tributário e de estabelecer de forma muito clara e precisa a obrigação do contribuinte de pagar o respectivo tributo. Então, de acordo com o Código, o CTN, ele é definido como procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria que vai ser tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo. Então, ele vai trazer todos os elementos necessários, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Então, isso é o que nos diz o artigo 142. Então, em essência, o que nós temos aqui? Que o lançamento, ele é o ato que confirma a existência da obrigação tributária. E aí, torna essa obrigação exigível pela Fazenda Pública. Há uma discussão doutrinária sobre a questão de procedimento ou ato jurídico. Então, o Código Tributário Nacional, ele traz a expressão procedimento administrativo. Aí a doutrina discute, você vai ler, se aprofundar mais um pouco, tá? Considerando que seria o mais correto dizer ato administrativo. Mas isso aí, para cá, aqui para a nossa disciplina, né, é um aprofundamento. Leia no material para que você possa, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre essa discussão. Então, entendendo que o conceito do CTN é que o lançamento ele é um procedimento administrativo. Ele vai verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação, que é correspondente ao fato gerador, determinar a matéria tributável, vai calcular o montante do tributo que é devido e ele vai informar e identificar quem é o sujeito passivo e a aplicação penal que seja cabível. Então, essencialmente, o que nós temos aqui? O lançamento ele é um ato que confirma a existência da obrigação tributária, tá? Então, qual é que é a importância do lançamento? A importância do lançamento, primeiro, então, 3 pontos importantes aí para você guardar sobre a importância do lançamento. Primeiro, a formalização da obrigação tributária. O lançamento, ele então traz certeza
da exigibilidade da obrigação tributária. Uma vez lançado, então, o fisco ele pode exigir legalmente o pagamento do tributo. Segundo, vai dar segurança jurídica. Por quê? Porque ele vai proporcionar segurança tanto para o fisco quanto para o contribuinte, porque estabelece de maneira formal o documento, né, documental a relação tributária. Também ele vai gerar uma transparência e controle, ou seja, a transparência no processo de cobrança do tributo. Ele vai permitir que o contribuinte ele saiba detalhadamente qual é a obrigação fiscal e possibilitar também o controle da fiscalização pela administração. Então, tanto o contribuinte vai poder questionar o lançamento, quanto a administração tributária ela vai poder controlar e fiscalizar esses tributos. E também vai ajudar a prevenir os litígios. Por quê? Porque, dessa forma, o lançamento ele ajuda a evitar disputas entre contribuintes e o fisco, facilitando essa resolução de possíveis controvérsias de maneira administrativa. Obviamente que poderá haver casos em que seja necessário, sim, uma demanda litigiosa. E qual que é o papel do lançamento na constituição do crédito tributário? Então, veja, o lançamento ele desempenha um papel central na constituição do crédito tributário, porque ele é um ato administrativo que ele transforma, que era apenas uma obrigação abstrata, potencial, certo? Vindo da hipótese de incidência, do fato gerador que gerou a obrigação. Mas ele transforma, então, essa hipótese agora, de fato, em um crédito tributário, concreto, real, exigível. Então, qual é o papel? Primeiro é a verificação do fato gerador. Então, o lançamento, ele confirma que ocorreu o fato gerador da obrigação tributária. E aí, nesse caso, o evento que, de acordo então com a legislação, ele dá origem à existência do tributo. Então, primeiro papel do lançamento do crédito tributário é justamente confirmar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Segundo, ele vai determinar qual é a matéria tributária, ou seja, o lançamento ele vai identificar e ele identifica e ele quantifica a base de cálculo do tributo, determinando então qual é a matéria tributável de acordo com as normas que já estiverem estabelecidas. Então, no caso, por exemplo, do imposto de renda, a base de cálculo seria o montante da renda auferida pelo contribuinte. O cálculo também é importante, o papel do lançamento de crédito para o cálculo do montante do tributo. Com base, então, nesse cálculo definido, o lançamento ele vai calcular o valor do tributo que deve ser pago. E ele é importante também para identificar o sujeito passivo. O lançamento ele identifica o contribuinte, ou seja, a pessoa física ou a pessoa jurídica que está obrigada a pagar o tributo. Essa identificação ela é fundamental para direcionar corretamente a cobrança e para que a administração tributária ela possa, então, manter esse controle dos créditos tributários. E também outro papel aqui destacamos é a proposição de penalidades. Tá tudo isso lá no conceito, né? Quando for aplicado o lançamento, ele também pode incluir a proposição de penalidades que são decorrentes das infrações cometidas pelo contribuinte, como sonegação fiscal ou pagamento em atraso, e essas penalidades elas vão ser adicionadas ao valor do tributo, aumentando ainda mais o montante que é devido. Então, nesse caso, nós temos aqui que o lançamento ele é realmente um mecanismo, um instrumento indispensável para a eficácia do sistema tributário. Ele vai assegurar que os tributos sejam corretamente apurados, cobrados, pagos, né? E vai, de fato, ter uma justiça fiscal, uma eficiência na arrecadação tributária. Mas quais são as modalidades? Vamos falar agora sobre modalidades de lançamento. Nós temos aqui, conforme o professor Eduardo Sabag e o professor Alexandre Maza, as modalidades e outros doutrinadores também, claro, esses dois que eu estou aqui seguindo nessa aula, eles classificam em 3 tipos. O lançamento de ofício, o lançamento por declaração e também o lançamento por homologação ou autodeclaração. Vamos agora trabalhar
cada um deles, tá? Vamos começar aqui, pessoal, pelo lançamento de ofício. Então, lançamento de ofício, vamos falar aqui de procedimento. Como é que é o procedimento desse lançamento? Ele é realizado pela autoridade administrativa sem a participação direta do contribuinte. Então, ele é utilizado quando a administração tributária ela verifica a ocorrência, que houve o fato gerador, gerando a obrigação tributária, e precisa constituir o crédito tributário, independentemente de qualquer declaração ou informação que venha a ser prestada pelo contribuinte. Então, a autoridade fiscal, ela utiliza as informações que foram obtidas, os dados que estão disponíveis no sistema de fiscalização ou auditoriais, ou qualquer outra fonte, e aí realiza o lançamento. Então, nós temos aí um lançamento de ofício, sem a necessidade de qualquer informação, participação direta do contribuinte. Então, como é que isso se aplica? O lançamento ele é aplicado em situações de omissão ou erro por parte do contribuinte, como a falta de entrega de declarações obrigatórias ou subdeclarações de valores tributários. Também ele é utilizado nos casos de fraudes fiscais, quando a administração tributária ela detecta, né, aí alguma tentativa de sonegação de imposto. Então, o fisco vai fazer esse lançamento. Então, qual seria um exemplo prático aqui? Por exemplo, o contribuinte não declara toda a renda auferida. Aí, a autoridade fiscal ela pode, com base nas informações que são cruzadas, informações de terceiros, instituições financeiras, constituir o crédito tributário correspondente. Então, hoje, o sistema está todo conectado, então o indivíduo, às vezes, deixa de informar para enganar o fisco, mas aí ocorrerá, então, o lançamento de ofício. Outro tipo de lançamento que nós temos é o lançamento por declaração. Nesse tipo de lançamento, ocorre a participação ativa do contribuinte. Ele fornece à administração tributária todas as informações necessárias para o cálculo do tributo devido. O contribuinte, ele, então, preenche e ele entrega as declarações fiscais, que são periódicas, e onde ele vai informar a base de cálculo e outros elementos essenciais para a apuração do tributo. Então, nessa modalidade, pessoal, de lançamento, ela vai ser aplicada em tributos que dependem de informações específicas fornecidas pelo contribuinte, que temos aqui como exemplo o imposto de renda, onde o contribuinte ele declara a sua renda anual e as deduções que são permitidas. Se ele omite, poderá haver um lançamento de ofício. A administração tributária, nesse caso, ela confere os dados que são fornecidos e aí ela vai constituir o crédito tributário com base nessas informações, podendo também, obviamente, ela realizar auditorias para verificar se realmente o lançamento está correto, a veracidade dos dados. Então, na declaração anual do imposto de renda de pessoa física, o contribuinte ele informa a sua renda, as deduções e outros elementos que são relevantes. Haverá uma checagem do próprio sistema e, a partir daí, verifica-se a veracidade desse lançamento. O terceiro tipo é o lançamento por homologação ou auto-lançamento. Neste caso, o contribuinte ele participa diretamente na apuração e pagamento do tributo devido, antecipando a atuação do fisco. Veja, esse é um procedimento típico de tributos como o ICMS, o IPI e o imposto de renda, onde o contribuinte ele calcula e paga o valor do tributo. E aí, posteriormente, ele vai submeter para a homologação da autoridade fiscal. A administração tributária ela tem o quê? Um prazo aí, importante agora a gente falar sobre o prazo, 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador, caso do ICMS, né, do momento em que ele adquiriu ali uma mercadoria. Então, a partir daquele momento está lançado, ocorre o fato gerador, então, ele tem esse período de 5 anos para homologar expressa ou tacitamente o pagamento realizado. Caso não se manifeste dentro desse prazo, vai se considerar homologado o lançamento e extingue-se o crédito tributário, se não houver comprovado a ocorrência de dolo, de fraude ou
alguma simulação. Então, a gente está falando agora de dois institutos que são importantíssimos nessa questão do lançamento do crédito, que é a decadência e a prescrição. São dois conceitos muito presentes, muito comuns no direito, a decadência e a prescrição. Vamos falar sobre decadência. Explicar para você. Decadência no lançamento por homologação. O professor Eduardo Sabac, ele explica que a decadência ela se refere ao decaimento do direito da administração tributária de constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, ela perde o direito. Passou esse prazo estabelecido na lei, 5 anos, não lançou, não tem mais direito, decai o direito. No contexto então, do lançamento por homologação, o prazo decadencial está regulado no artigo 150, parágrafo 4º, que estipula que, se a lei não fixar prazo para homologação, este será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Terminou, findo esse prazo, sem manifestação da Fazenda Pública, considera-se homologado o lançamento e definitivamente vai estar extinto esse crédito tributário. E a prescrição? O que é a prescrição? Segundo o professor Eduardo Sabac, é o fato jurídico que implica a perda do direito de ajuizamento da ação da execução fiscal. Então, nos lançamentos por homologação, a prescrição ela começa a contar após a homologação, expressa ou tacitamente no crédito tributário. Então, veja, se o pagamento não for realizado, a administração ela pode proceder ao lançamento de ofício e o prazo prescricional de 5 anos para a cobrança judicial do crédito tributário. Então, já começa a contar esse prazo. Passou os 5 anos, além de prescrever, também ocorrerá a decadência. Então, inicia-se a partir da data da homologação tácita que aconteceu, ou seja, 5 anos após o fato gerador, salvo comprovação de dolo, fraude ou simulação. Então, veja, o lançamento por homologação ele é comum em tributos como o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. O contribuinte, nesse caso, ele realiza apurações e pagamentos periódicos. Durante o prazo de homologação, a administração tributária ela pode auditar os documentos, as informações que são fornecidas pelo contribuinte. Se não houver nenhuma ação for tomada dentro do prazo de 5 anos, o lançamento homologado, ele é homologado tacitamente. Então, veja, uma empresa recolhe o ICMS antecipadamente sobre as vendas realizadas, com a administração tributária revisando e homologando os pagamentos em auditorias fiscais periódicas. O lançamento, gente, por homologação, ele é um mecanismo fundamental para a arrecadação tributária, distribuindo responsabilidade entre os contribuintes e a administração fazendária. Vamos para o último item dessa aula, eu vou falar sobre as implicações jurídicas do lançamento. A primeira delas são as consequências legais do lançamento tributário. Vamos falar sobre essas consequências. Então, nós temos aí a exigibilidade da obrigação tributária. Então, a formalização do crédito tributário. Com o lançamento, a obrigação tributária ela torna-se exigível, e isso significa que o contribuinte ele passa a ter a obrigação legal de pagar o tributo, dentro dos prazos estabelecidos pela legislação. Também haverá uma segurança jurídica. Com a formalização desse crédito tributário, nós temos a segurança jurídica, ou seja, tanto a administração tributária quanto para o contribuinte definir claramente as responsabilidades de cada um desses sujeitos. O início do prazo de prescrição, também aqui é uma outra consequência do lançamento, consequência jurídica. A prescrição do crédito tributário, a partir do lançamento, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança do crédito. Então, houve o lançamento, a fazenda, ela tem, né, o fisco tem que fazer a cobrança. E aí o prazo começa a correr até 5 anos. De acordo, então, com o CTN, um prazo de 5 anos. Após este período, a administração tributária
perde o direito de exigir o tributo. A possibilidade de execução fiscal também. A ação de execução fiscal, o crédito tributário ele constituído pelo lançamento, ele pode ser objeto de execução fiscal. Ou seja, se o contribuinte não efetuou o pagamento no prazo devido, ocorrerá a execução fiscal, que é um processo judicial no qual a Fazenda Pública ela vai buscar a cobrança forçada do crédito tributário que não foi pago. E a aplicação de penalidades também é outra consequência, multas e juros de mora. O lançamento ele pode incluir a aplicação de multas, de juros de mora, sobre o valor do tributo devido. Nos casos de atraso de pagamento dessas infrações cometidas pelo contribuinte ou mesmo sonegação fiscal. Essas penalidades são previstas na legislação tributária e visam coibir o comportamento de irregularidades. Quais são as responsabilidades do contribuinte e da administração pública? Vamos falar sobre esses dois tipos. Primeiro, vamos falar sobre as responsabilidades do contribuinte. A primeira é o pagamento do tributo. Então, o contribuinte ele é responsável pelo pagamento do tributo, que foi constituído pelo lançamento, dentro dos prazos que forem estabelecidos. E essa responsabilidade inclui o cumprimento das obrigações acessórias, como entrega das declarações e dos documentos fiscais. Também a correção de informações, caso tenha tido alguma informação errada, tem a possibilidade de corrigir. Ele deve fornecer informações corretas e completas para a administração. Se tiver errado ou esquecido, ele pode até ser responsabilidade penalizada. Existe aquele prazo que pode corrigir antes de sofrer uma penalidade. O direito de defesa também é um direito do contribuinte de contestar o lançamento, se ele discordar da apuração realizada pela Fazenda. Esse direito ele pode ser exercido por meio dos recursos administrativos que estão disponíveis ou ação judicial, se for o caso. E a responsabilidade da administração, pessoal? Primeiro é verificar e fiscalizar. Então, a administração tributária é responsável por verificar a ocorrência do fato gerador, do tributo, de apurar a base de cálculo, e constituir, por meio do lançamento, o crédito tributário de forma correta e transparente. Aí essa responsabilidade ela inclui a fiscalização constante, né, para garantir a conformidade dos contribuintes com as obrigações tributárias. Também a obrigação, responsabilidade da administração tributária, a observância dos princípios legais. A administração ela deve observar os princípios legais, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. São princípios que garantem, né, ao contribuinte que ele tenha realmente a oportunidade de se defender, de contestar, de ter seus direitos respeitados. E a homologação e auditoria, também responsabilidade da administração tributária. No caso de lançamentos por homologação, a administração tributária tem a responsabilidade de revisar e homologar os pagamentos efetuados pelo contribuinte. Essa auditoria ela deve ser realizada dentro do prazo prescricional, tá? Assegurar a legalidade, a justiça do sistema tributário, 5 anos. Então, pessoal, o que a gente conclui aqui? Que no estudo do direito tributário, principalmente em relação à constituição do crédito tributário, nós temos essa complexidade e importância no campo da administração pública para a sociedade como um todo. A arrecadação deve ser justa e eficiente dos tributos. É fundamental que haja realmente, para que haja o financiamento das políticas públicas e a promoção do desenvolvimento econômico e social. Então, aí, para que a gente possa se aprofundar sobre esse tema, nós estamos mais capacitados também a enfrentar os desafios da gestão tributária e contribuir para a construção de um sistema tributário mais justo. É importante você compreender, como hoje falamos, sobre o lançamento do crédito tributário, que nasce da obrigação principal, obrigação tributária, e a partir desse lançamento que você tem todos os elementos necessários para que haja tanto as responsabilidades da administração, de homologar, de fiscalizar, de controlar, como do contribuinte de verificar os seus direitos e, se houver algum lançamento errado, de contestar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenhamos esclarecido esse tema. Estude
pela apostila, leia o texto complementar, tem um videozinho aí também gravado para você fazer uma revisão e faça os exercícios. Não deixe acumular. Grande abraço para todos, nós nos vemos no nosso próximo encontro. Grande abraço, tchau.